Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Lei 5.081 de 1966, né? Eu tinha comentado com vocês anteriormente que essa é a lei que rege, né, o exercício profissional da profissão, né, de odontologia, né, da odontologia. Então vamos falar um pouquinho sobre essa lei, né? É importante que a gente conheça a lei, né, a principal lei, né, aquela que vai orientar o exercício profissional da nossa profissão, né? Acho que até quando a gente for, sei lá, participar de uma palestra, de algum tipo de atividade, uma roda de conversa, é importante que nós, enquanto profissionais, saibamos, né, qual que é a lei que orienta, que estabelece, né, as principais diretrizes da nossa profissão. Eu acho que é importante que a gente conheça, pelo menos, noções mais gerais do que fala essa lei, tá? Primeiramente, é importante a gente falar um pouco sobre o que são atos legais e ilegais, tá? Então, a gente vive em sociedade, a gente está em constante contato com as pessoas, né? E no trato com o outro, a gente vai desempenhar, executar algumas ações, né? Essas ações humanas, elas podem, quando elas estão em conformidade com o que fala o direito, né? Ou seja, as leis, as resoluções, portarias, decretos, as normas legais, né? Quando essas ações estão em sintonia com essas normativas do direito, fala-se que esse ato ou essa ação humana é lícita, tá? Quando esses atos, essas ações humanas, elas contrariam, elas afrontam o que dispõe o direito, a gente fala que esses atos ou ações são ilícitos, tá? Então, é importante começar já diferenciando esses dois conceitos, tá? Os atos ilícitos e os atos lícitos, tá? E aí, de acordo com a natureza da legislação que esse ato vai contrariar, ele pode ser enquadrado em várias áreas do direito, né? A gente comentou até um pouco sobre isso na aula passada, né? A questão quando o ato ou a ação humana, né, contraria, por exemplo, o Código Penal, né? Ou então quando esse ato ou ação humana contraria o Código Civil, né? Ou então quando vai contrariar alguma normativa administrativa, né? Então o direito ele é composto por várias áreas, né? Sendo que a gente vai terminar focando mais ao longo da disciplina, principalmente na área criminal ou penal, na área civil e na área administrativa, tá? A gente falou um pouco sobre isso na semana anterior, né? Focando principalmente nas atividades desempenhadas pelo perito odontolegal, né? Nesses diferentes foros, tá? E ao longo da disciplina, a gente vai continuar dando ênfase, né, nessas questões, tá? Então, o histórico, né, do regulamento do exercício da odontologia no Brasil começa em 1631, tá? Então, nessa data, o que é que aconteceu? A chamada reforma do regimento de ofício. A gente não tem muito o que falar sobre isso, porque até então a odontologia ainda não existia, não havia uma organização da odontologia enquanto ciência, enquanto profissão, tá? Mas essa reforma do regimento de ofício funcionou como um primeiro indício, né, de regulamentação da prática odontológica. Lá nos primórdios, né, antes da odontologia se organizar tal qual ela está organizada hoje, né, o foco inicial era na prática de cirurgia dentária, tá? Então, quando a gente fala de prática odontológica, lá, né, no século XVI, no século XVII, XVIII, até meados do século XIX, né, o que a gente tem no âmbito das práticas odontológicas é a ênfase na prática de cirurgia dentária. Não sei se vocês ouviram falar na figura do dentista prático, tá? O dentista prático
é aquele dentista, entre aspas, que não tem graduação em odontologia, né, e que costumava atuar em barbearias, né, executando a extração dentária, tá? Então, o foco era realmente esse, era uma odontologia mutiladora, né, focada na extração dentária. Ao longo do tempo, esse conceito, né, de prática odontológica, esse conceito de saúde começou a mudar, começou a se aperfeiçoar, né? Então, hoje, a gente tem uma corrente de pensamento dentro da odontologia conhecida como odontologia minimamente invasiva. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma corrente de pensamento que tem como objetivo a mínima intervenção e a máxima preservação dos tecidos dentários. Tá? Então, o foco atual é na prevenção, o foco atual é na restauração, é na manutenção do dente na cavidade bucal. Então, o bom dentista hoje é aquele que consegue fazer tudo o que está ao seu alcance para manter o dente na cavidade bucal. Afinal, o dente é um órgão, assim como o dedo, assim como os olhos, o nariz, enfim, coração, o dente também é um órgão, né? Ele é composto por tecidos. Então, o bom dentista é aquele que luta, que faz o que está ao seu alcance para manter o dente na cavidade bucal. Claro que aqueles especialistas em cirurgia, né, cirurgia bucomaxilofacial, que realizam práticas muito mais voltadas para a extração dentária, não há demérito nenhum na prática desempenhada por esses profissionais. Afinal, em muitos casos, há a indicação de extração dentária, né? Em muitos casos, não há a indicação de manutenção desse dente na cavidade bucal, mas aí já é uma outra situação, tá? Então, inicialmente, o que a gente tem é isso, né? A prática da cirurgia dentária, tá? E nessa data que eu estou mostrando para vocês, a gente tem essa reforma do regimento de ofício, que foi como se fosse uma primeira regulamentação, né? Do exercício da odontologia. Em 1743, a gente tem essa carta de ofício, tá? Hoje, a gente tem o CRO, né? Que é como se fosse uma certidão de habilitação para a prática odontológica. Em 1743, o que a gente tinha era esse documento, né? A carta de ofício. Então, passou a ser expedida essa carta de ofício para aquelas pessoas, né, devidamente habilitadas, né, exercessem a prática de cirurgia dentária, tá? Não era ainda essa odontologia como a gente conhece hoje, né? Essa carta de ofício, ela autorizava a prática da cirurgia dentária, tá? Em 1802, a gente teve a carta de comissão. Com essa carta de comissão, passou a ser estabelecida uma multa de R$ 2.000, que hoje em dia equivale a aproximadamente R$ 123, tá? Para quem exercesse a prática de cirurgia dentária sem a carta de ofício. Então, a gente pode falar que o primeiro movimento no sentido de punição, né, daquelas pessoas que exercem a prática odontológica sem uma devida habilitação, foi essa carta de comissão em 1802, tá? Em 1884, a gente teve esse decreto 9.311, que passou a regulamentar não só a odontologia, mas também a medicina veterinária, a farmácia, a enfermagem, enfim. Foi um decreto um pouco mais amplo, né? Um pouco mais voltado para a fiscalização das áreas da saúde. Em 1932, a gente teve esse decreto, na verdade, eu confundi, perdão, né? Esse decreto que passou a fiscalizar a odontologia, a medicina e as demais áreas foi esse de 1932, tá? Foi o decreto 20.931. Termino me confundindo com tanto decreto, tá? Em 1951, a gente teve a Lei 1314, tá? Essa lei passou a exigir o diploma, né, expedido por um estabelecimento de ensino oficial e o registro do diploma, tá? Então,
Embora a Lei 5.081 de 1966 seja a principal lei, né, na área da odontologia, né, seja a lei federal, né, de maior importância, os estudiosos consideram que a primeira lei que realizou esse movimento, né, no sentido de demandar do profissional o diploma expedido por uma instituição de ensino e o registro desse diploma foi exatamente essa, a de 1951, tá? A Lei 1314. Em 1964, a gente teve a criação do Conselho Federal de Odontologia, né, como órgão normativo da profissão odontológica, né, o órgão federal a nível nacional, né, de onde emanam as orientações que vão guiar os conselhos regionais, tá? Então, o CFO tem sede aqui em Brasília, inclusive, né? E as disposições, né, as orientações do CFO é o que vai orientar, né, a atividade dos conselhos regionais que estão localizados em cada estado. E, finalmente, a gente tem a lei, né, 5.081 de 66, né? A partir dessa lei, a odontologia passou a adquirir ampla autonomia no que concerne ao seu exercício legal, tá? Então, vamos ler o que é que fala essa lei e comentar alguns pontos mais importantes. Hanna, você consegue ler para a gente o artigo 1º, fazendo favor? O exercício da odontologia no território nacional é regido pelo disposto na presente lei. O Obrigado. cirurgião dentista. Tá. Então, né, quando a gente olha para o artigo 1º dessa lei, né, de cara, o que ela fala é que o exercício vai ter que ser regido a partir desse dispositivo legal, tá? Então, ela torna sem efeitos todos os dispositivos legais emitidos anteriormente. A partir de agora, o que vale, né, é o que consta nessa lei. Tá? Então, de cara, é isso que ela nos indica, né? É que o exercício vai ter que ser orientado a partir desse momento, né? Com relação ao que estabelece essa lei. Tá? Vamos para o artigo 2º. Bruno, artigo 2º, por favor. Artigo 2º. O exercício da odontologia no território nacional só é permitido ao cirurgião dentista habilitado por escola ou faculdade oficial, reconhecida após o registro do diploma na Diretoria de Ensino Superior, no Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia, na repartição sanitária estadual competente e na inscrição no Conselho Regional de Odontologia, sob cuja jurisdição se achar o local da sua atividade. Obrigado, Bruno. Então, vamos lá. O artigo 2º, ele fala da necessidade do profissional ter o diploma expedido pela Diretoria de Ensino Superior, tá? Então, vamos lá. Hoje em dia, essa Diretoria de Ensino Superior, ela não existe mais, tá? Hoje em dia, quem é que vai expedir o diploma do cirurgião dentista? São as instituições de ensino superior, sejam elas públicas ou privadas. Tudo bem? Um outro ponto, né, é com relação a esse Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia, tá? Quando ele coloca Serviço Nacional de Fiscalização, ele está se referindo ao Conselho Federal de Odontologia, tá? Que, como eu falei anteriormente, é o órgão federal, né? O órgão que vai atuar a nível nacional, tudo bem? E aí, quando a gente fala de obtenção do diploma expedido por uma instituição de ensino superior e registro do diploma em um órgão, né, de fiscalização, é importante que a gente explore, né,
dois conceitos, o conceito de habilitação profissional e o conceito de habilitação legal. Mas antes da gente detalhar um pouco mais a diferença entre esses dois conceitos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que o Eric Victor, ele concluiu o curso. Qual que é a previsão da conclusão do curso de vocês? 2023? Isso. 2023. Digamos que o Eric concluiu o curso em 2023, né? Passou pela cerimônia de colação de grau, né? Obteve o diploma dele, o Uniceplac deu o diploma para ele, tá? E aí, vocês acham que o Eric, tendo o diploma em mãos, já vai estar apto a ir para um consultório e exercer a profissão legalmente? O que é que vocês acham? Primeiro ele tem que se inscrever no conselho. Primeiro tem que se inscrever no conselho. Tá. Interessante vocês falarem isso, né? Beleza. Então, vamos para um outro exemplo, então, né? Então, digamos que o Davi Veloso concluiu o curso, tá? Ele não obteve o diploma ainda, tá? Não. A Uniceplac falou para o Davi Veloso que vai levar um tempo até o Uniceplac finalizar o diploma e disponibilizar para ele, tá? Mas o Davi Veloso, ele recebeu propostas de emprego lá aqui, né, no plano piloto, super legal, uma oportunidade interessante no consultório legal, né? E aí, ele pode agarrar essa oportunidade e trabalhar, né? Ele já formou, ele já passou pela cerimônia de colação de graus, não tem o diploma ainda. Ele pode agarrar essa chance e atuar legalmente? O que é que vocês acham? Claro que não. Quem falou claro que não? A Gisele? Sim. Gisele. Ele não tem diploma, não tem registro, não tem nada, é um charlatão. Tá, vamos lá. Beleza. Bom, então, é importante que a gente diferencie, né, algumas coisas. A primeira delas é com relação à habilitação. Vamos começar a falar sobre isso, tá? A habilitação profissional e a habilitação legal, tá? Quando eu citei o exemplo do Eric Victor, né, que conseguiu o diploma de graduação, né, acho que a Gisele falou que ele não pode, né, ele não pode atuar porque ele não fez ainda o registro desse diploma no CRO, né? Então, de fato, ele não pode mesmo, tá? Isso porque o Eric Victor, né, tendo o diploma de graduação em mãos, ele vai ter apenas o que a gente chama de habilitação profissional, tá? Então, habilitação profissional é quando vocês concluírem um curso e obterem o diploma de graduação, tá? Então, a obtenção do diploma, a conclusão do curso e a obtenção do diploma significa que vocês estão habilitados profissionalmente. Vocês têm habilitação profissional para atuar. Mas vocês não têm habilitação legal ainda, no caso que eu citei do Eric Victor. Professor? Oi, Thalita. Tem uma aluna pedindo para entrar, a Mirelle, tá? Tá bom, obrigado. Isso, Pri, isso mesmo, tá? Então, o Eric vai ter habilitação profissional, mas como ele ainda não fez a inscrição no CRO e no CFO, ele não tem ainda a habilitação legal, tá? Então, embora ele esteja habilitado profissionalmente para atuar, ele não está habilitado legalmente. Para ele conseguir exercer a profissão legalmente, é necessário que ele realize a inscrição no Conselho Regional da jurisdição, da região onde ele vai atuar. Tudo bem? Professor. E aí tudo bem, Cris, pode falar.
Então, ele precisa ter o diploma para dar entrada no CRO, no CFO, é isso, né? Isso No mesmo. CRO. Tá, mas aí ele sai com a habilitação da faculdade, ele vai para o consultório trabalhar, um exemplo, do pai, da tia, já está ali habilitado. Então, ele não se torna ainda um dentista regularizado, é isso, né? Vou já falar sobre isso, tá? Porque daí a gente vai ligar com o segundo exemplo, que é o do Davi Veloso, né? Que nem o diploma tem, né? Mas que ele concluiu o curso de graduação, né? Não tem o diploma, consequentemente não tem o registro no CRO, mas já concluiu o curso, já colou grau e recebeu uma proposta de emprego. Ele pode atuar? Depende, tá? Se o Davi Veloso solicitar uma declaração de conclusão do curso, vejam a diferença. Não é Peraí, de... professor, me confundi toda. O Davi não concluiu, mas colou grau, como assim? Tá. No segundo exemplo, o Davi, ele concluiu o curso, ele colou grau, mas ele não tem o diploma ainda e não tem inscrição no CRO, tá? Então, mas ele recebeu uma proposta de emprego. Então, eu perguntei, ele pode agarrar essa proposta e atuar? A resposta é, se o Davi, né, que concluiu o curso, que colou grau, né, solicitar uma declaração de conclusão de curso junto ao Uniceplac, né, ele tem a possibilidade de solicitar uma inscrição provisória no CRO. Tá? Então, no primeiro caso, a gente falou de habilitação profissional e de habilitação legal. Né? A habilitação profissional tem o diploma, né? Mas tenho apenas o diploma. Habilitação legal, tenho o diploma e registrei esse diploma no CRO. Então, esse é o primeiro ponto. Habilitação profissional, habilitação legal. Tá? No segundo exemplo, o que a gente tem é o seguinte, não tenho o diploma, tá? Não tenho inscrição no CRO, mas tenho uma certidão de conclusão do curso. Eu colei grau. Eu posso solicitar ao Uniceplac uma certidão de conclusão do curso, que é diferente do diploma. Tá? Então, tendo a certidão de conclusão em mãos, eu posso ir ao CRO e solicitar uma inscrição provisória. Tudo bem? E aí a gente entra em mais conceitos. Inscrição provisória e inscrição principal. Tá? A inscrição provisória é aquela na qual a gente, com a certidão de conclusão do curso, vai até o CRO, solicita a inscrição provisória, que tem duração de 2 anos, tá? E enquanto a gente aguarda o recebimento do diploma, a gente tem respaldo legal para atuar no consultório, com a inscrição provisória. Tudo bem? E aí, a inscrição principal seria o caso do Eric Victor, que já tem o diploma em mãos. Tá? Então, tendo o diploma em mãos, ele já pode ir ao CRO e solicitar a inscrição principal, que seria uma inscrição definitiva. Tudo bem? A definitiva não tem prazo de validade, ela é para sempre. A provisória, a inscrição provisória tem duração de 2 anos. Então, no caso do Davi Veloso, né, que é o segundo exemplo, ele pode fazer a inscrição provisória, mas sabendo que ele vai ter 2 anos para conseguir o diploma e mudar, né? Mudar a inscrição provisória para a inscrição definitiva ou principal. Tá? Então, muita gente faz isso, né? Porque algumas pessoas terminam conseguindo oportunidades de emprego no final do curso. Né? Professor? Oi, Cris. No nono, muita gente, assim, já no nono, né? Concluiu o nono, vai pro 10º, né? Aí eles... Quando é essa colação de grau? Quando acontece? Qual semestre? Não, mas aí, professor, ele concluiu o curso. No exemplo, estava dizendo que ele não tinha diploma, que ele não tinha concluído. É diferente. É porque tem gente no nono que tem grau e vai para consultório. Calma. Não pode não trabalhar se não concluir.
Vamos ver depois no, o que fala. no exemplo do professor, ele concluiu o curso, porém a faculdade ficou enrolando com o diploma dele, entendeu? Pediu um Sim, tempo. mas da primeira vez, o professor tinha falado que ele não tinha concluído, entendeu? Eu quero Mas ele saber concluiu, ele só não tem o diploma, porque tá dando entrada, deu entrada no processo. quando é a coloração de grau. Quando é que cola o grau? No nono? Só o final, Cris, no 10º. Não, tem gente que cola no nono. Vamos lá. Calma. Os exemplos ficaram um pouco confusos, tá? Vou reforçar mais uma vez. Exemplo 1, Eric Victor. Concluiu o curso, já tem o diploma, não fez a inscrição no CRO, tá? Exemplo 2, Davi Veloso. Concluiu o curso, não tem o diploma, mas tem a certidão de colação de grau, que é diferente, tá? Uma coisa é o diploma, que é algo definitivo mesmo. Outra coisa é uma certidão. Uma certidão, atesto que o Davi Veloso colou grau no dia tal, tá? Então, o diploma demora um pouco mais a sair. Geralmente demora um pouco mais a sair, tá? Então, por isso que eu citei esses dois exemplos, né? Porque no caso 1 do Eric Victor, ele com diploma em mãos já vai fazer junto ao CRO a inscrição definitiva ou principal. O Davi Veloso não tem essa possibilidade, porque ele não tem o diploma ainda. O que ele tem é uma certidão. Então, ele pode solicitar a inscrição mais provisória, de 2 anos, tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto que o Cris comentou é com relação à colação de grau. Cris, 10º período, tá? Depois que vocês concluírem, né, os créditos, a aprovação nas disciplinas, aí sim vocês colam grau. No entanto, algumas pessoas, e aí eu me enquadro, né, conseguem colar grau antes, tá? Por exemplo, quando você consegue ser aprovado em um concurso público, ou quando você consegue ser aprovado em alguma seleção, né? Por exemplo, eu estava no 9º período, eu estava no 8º período, na minha faculdade eram 9 períodos, não eram 10, eram 9, 4 anos e meio, tá? Então eu estava no 8º período quando eu fui aprovado em uma seleção de mestrado, tá? E aí, tendo o documento da aprovação com meu nome na lista de aprovados e tudo mais, numa instituição de ensino reconhecida, né, e tudo mais, eu consegui abrir um requerimento junto à coordenação do meu curso para solicitar a conclusão do curso antecipada. Por quê? Porque na seleção que eu fui aprovado, eu tinha uma data limite para apresentar os documentos e fazer a matrícula. Se eu não apresentasse os documentos e o documento que a USP solicitou, não foi nem o diploma, foi a certidão de conclusão do curso. Ela solicitava isso, minimamente isso, para fazer a matrícula, tá? Então, para eu fazer a matrícula, eu tinha que ter a certidão de conclusão do curso, tá? Então, para eu não perder essa vaga, eu abri o requerimento, solicitando a antecipação da conclusão do curso. Então, eu dobrei a minha carga horária, né? Em vez de eu ir só nos horários específicos, eu ia muito mais, eu fazia disciplina, fazia clínica junto com outras turmas, para conseguir contabilizar os créditos suficientes, né? E concluir o curso antes. Então, concluí o curso 4 meses antes ou mais, eu acho, da minha turma. Eu colei grau sozinho, numa sala, com o reitor, não teve cerimônia, foi só mesmo uma reunião ali rápida, improvisada, para eu conseguir a certidão e fazer a matrícula. Então, tem como sim, mas você precisa comprovar, você precisa justificar, né? Por que é que você quer colar grau antes? Né? Foi aprovação em quê? Um concurso público, né? Numa seleção de pós-graduação, né? Geralmente eles não aceitam aprovação em especialização, né? Porque é pago. Então, o mestrado tem um peso maior, doutorado direto também tem um peso maior, concurso público tem um peso maior, né? Então, você precisa justificar e torcer
para que as pessoas aceitem a sua justificativa. Entendeu? Entendi, professor. Valeu aí. Dá uma clareada. Imagina. Tá? Então, falei sobre habilitação profissional, habilitação legal. Vou até colocar aqui no bate-papo. Habilitação profissional e habilitação legal. Falei sobre inscrição provisória e inscrição definitiva. E aí eu tenho mais uma pergunta. Digamos que o Cris já fez a inscrição no CRO-DF, tá? Formou aqui, fez a inscrição no CRO-DF, né? Mas ele conseguiu uma vaga de emprego em Planaltina, Goiás, tá? O Cris pode atuar legalmente em Planaltina, Goiás? Ele precisa do CRO Goiás. Precisa da entrada, professor, no CRO do Goiás. O Cris consegue manter o CRO-DF e o CRO Goiás? Sim. Acredito que sim. Até quantos CROs ou inscrições o Cris consegue manter? Mas já não sei. Eu creio que serem 2. Exatamente. Vocês estão sabendo tudo, eu não preciso nem estar aqui falando. Eu posso dar baixa depois, professor? Como? Se pode, vamos supor, eu tirei do Goiás, certo? Eu tirei todo no DF, tirei do Goiás. Eu posso, aí eu vou passar para a Bahia. Aí eu posso dar baixa no Goiás e dar entrada no da Bahia? Pode sim. Pode fazer transições, né? O que é que acontece, né? O Cris vai ter a inscrição no CRO-DF como inscrição principal, né? Se ele quiser atuar legalmente no Goiás, como se trata de uma outra jurisdição, um outro estado, o Cris pode dar baixa na inscrição do DF e abrir uma inscrição lá no Goiás e ficar só com uma lá no Goiás, ou o Cris pode manter a inscrição aqui no DF e, na verdade, eu vou voltar um pouquinho. O Cris pode transferir a inscrição, tá, do DF para o Goiás, e aí quando você transfere, você fica só com uma, que no caso vai ser a do Goiás. O Cris pode dar baixa na inscrição do DF, ou seja, cancelar e abrir no Goiás, e tem diferença. Quando você dá baixa e abre uma nova inscrição, esse procedimento tende a sair mais barato do que você transferir. A transferência, ela custa um pouco mais caro, mas a diferença é pouca, tá? Então, dá baixa e abrir outro ou transferir. Nesses dois casos, ele vai ter só uma inscrição, que é a do Goiás. Agora, o Cris pode falar, não, Planaltina, Goiás é aqui do lado, é 1 hora. Eu posso trabalhar aqui e lá, né? Segunda, terça e quarta eu vou atender aqui, quinta, sexta e sábado eu vou atender lá. Então, o Cris pode manter a inscrição dele aqui no DF e abrir uma nova inscrição no Goiás. Nesse caso, o Cris teria 2 inscrições. A inscrição principal e a inscrição secundária. E aí é o máximo. A gente não consegue ter mais de 2 inscrições. Tá? A gente consegue ter 2. A principal e a secundária. E aí, se, de repente, ele for mudar de estado, vou para a Bahia, vou para o Rio Grande do Sul, aí ele vê como que ele vai organizar essa logística. Só que uma coisa que o Cris tem que ter em mente é que ele vai pagar anuidade para cada inscrição que ele vai ter. Então, se ele tiver 2 inscrições, ele vai ter que pagar a anuidade das 2 inscrições. Ele vai ter que participar da votação para representante do CRO das 2 inscrições. Então, as responsabilidades, elas são duplas. É aqui e é lá. Então, se o Cris for mudar para o Goiás, né, e não for atender aqui, vale a pena ele ter 2 inscrições? O que é que vocês acham? Não vale a pena. Professor, agora uma pergunta.
o profissional ele não quer atuar recorrente lá no Goiás, mas eventualmente ele quer fazer serviço em outros estados. Tem alguma coisa? Olha, Bruno, para você exercer, né, a prática de forma legal, realmente, até onde eu sei, há necessidade de realmente estar inscrito no CRO, tá? Agora, assim, se for algo pontual, né, vou te confessar que eu vou te dever essa resposta, tá? Eu vou anotar essa dúvida para eu pesquisar, né? Porque até onde eu sei, né, até onde meu conhecimento consegue ir, é essa informação que eu tenho para vocês, tá? É que o exercício da profissão legal, ele demanda a inscrição no Conselho Regional daquela jurisdição. Agora, pode haver alguma brecha na legislação para esse caso a que você se refere. E aí eu acho que a sua dúvida é válida, e eu acho que eu vou pesquisar e a gente consegue discutir isso na próxima aula, tudo bem? Tranquilo, tranquilo. É que eu pensei assim, tem profissionais que são mais famosos, tal, aí pode acontecer de ter clientes em outros estados. A pessoa, não, eu só quero fazer se for com o Bruno, entendeu? Aí a pessoa tem que pegar e transferir sempre, ou cancelar e abrir outro para poder fazer o serviço legalmente, eu acho que fica até inviável, né? Quando é uma coisa eventual, não pontual. O ideal é assim, se a pessoa quer ser atendida por você, ela que vai até você, né? Ó, o Bruno só atende em Brasília. Eu moro em Pernambuco. Se eu quero só o Bruno para me atender, eu que vou ter que ir até ele. Eu entendo assim, sabe? Não faz sentido você ter que se deslocar até o lugar onde a pessoa mora, tá? Agora, assim, eu acho que nesse caso, para mim, é muito claro isso, né? Que a pessoa tem que ir até você. Agora, assim, quando você faz essa pergunta, eu fiquei me perguntando, por exemplo, alguma situação de urgência e emergência, né? Sei lá, um paciente aqui do Goiás que está com uma situação de emergência, né? E só o profissional tal tem essa habilidade para resolver o problema. Há alguma brecha na lei para esse profissional atender esse paciente? Eu penso que sim, né? Eu acho que nesses casos assim mais urgentes, mais emergentes, ó, o paciente tal fraturou, né, tal região do complexo bucomaxilofacial, né? O melhor profissional da área para resolver isso é o Bruno, só que ele é de Brasília, a gente vai ter que solicitar o trabalho dele, né? Ele vai ter que, vamos pedir para ele vir aqui, né, atender esse paciente que está numa situação de urgência e emergência. Aí eu acho que nesse caso haveria sim alguma brecha na legislação, sabe? Porque se trata de um caso, né, de urgência e emergência. Agora, assim, eu quero colocar um aparelho, né? Só o Bruno é o melhor ortodontista, sabe? Ele que vem aqui me atender, assim, né? É assim que eu entendo, Bruno. Eu acho que tem vários exemplos, igual odontologia hospitalar, que a pessoa precisa, não que a pessoa precise ir no consultório, entendeu? Mas que confia no profissional. Ou então até odontologia social, que você quer atuar. Ah, não, eu tenho o CR, eu tenho o do DF, só que eu quero fazer uma ação social no Goiás, ou então em Minas, ou então em outros lugares, entendeu? Sim, de fato, existe, né, vários exemplos mesmo. Enfim, vou ficar te devendo. Eu achei essa dúvida bem pertinente, tá? Durante as minhas leituras eu não me esbarrei com nada a respeito disso, mas eu acho que é algo que a gente precisa dar uma aprofundada melhor, tá? Professor, Oi, bem. Pode falar. entendi. Quando você dá baixa no CRO, tipo, eu dei baixa no meu CRO aqui do Goiás. Logo depois eu quero continuar trabalhando aqui no Goiás. Eu posso emitir novamente? Pode. Agora sim, por que que você vai dar baixa?
né, se você pretende continuar atendendo aí, né? Porque da baixa é como se fosse assim, ó, quero suspender, então dei baixa, Uhum. tá? Aí você pode abrir novamente, mas, né, é importante que a gente tenha essa noção, né? Ó, vou continuar aqui, vou atender em Brasília, vou atender nos dois lugares, para não ficar dando muita baixa, transferindo muito, né? Porque isso leva tempo, vocês gastam dinheiro com isso, então é importante ter essa organização, tá? Onde é que eu vou trabalhar? Vai ser aqui ou vai ser no DF? Ou vai ser nos dois, né? Tem um planejamento maior, mas você pode fazer isso sim. Tudo bem? Entendi. Obrigada. Imagina. Vamos dar continuidade, então. E aí, ó, o artigo 3º, né? Minha Andressa Salles, você consegue ler o artigo 3º para a gente, querida? Andressa Salles, tá por aí? Acho que não tá. Fábio Pereira. Fábio? Sim, é o terceiro? É. Artigo 3º. Poderão exercer a odontologia no território nacional os habilitados por escolas estrangeiras, após a revalidação do diploma e satisfeitas demais exigências do artigo anterior. Obrigado, Fábio. Então, além, né, desse tipo de situação, né, de estrangeiros que revalidaram o diploma, nós temos outras situações, né, em que se pode exercer a odontologia legalmente aqui no Brasil. A primeira delas é com relação aos brasileiros e estrangeiros, tá, diplomados no Brasil em cursos reconhecidos pelo MEC, por exemplo, vocês, né, acredito que a maioria seja brasileiro, né, estão fazendo um curso reconhecido pelo MEC. Segundo caso, até 98 havia um programa estudante convênio, que é o PEC, né? Foi um programa lançado em parceria entre o Ministério da Educação e das Relações Exteriores, né, que visava contemplar estudantes de outros países, né, que poderiam, através desse programa, vir ao Brasil fazer um curso de graduação gratuitamente, né? Claro que para eles conseguirem vir, havia alguns requisitos, né, que eram cobrados, né, proficiência na língua portuguesa, aprovação no ensino médio, ser maior de idade, enfim, né? Só que em 98, uma portaria foi lançada determinando que esses estudantes deveriam retornar ao seu país de origem, né, após 3 meses da conclusão do curso. Então, eles podem até vir fazer o curso aqui, mas eles precisam retornar ao seu país de origem. Uma outra situação são estrangeiros diplomados no Brasil, no curso de odontologia, reconhecido pelo MEC e beneficiados pelas matrículas de cortesia. São matrículas de cortesia, essas matrículas de cortesia, elas são disponibilizadas a pessoas de outros países que venham ao Brasil atuar em organismos internacionais, em repartições consulares, né? Existe uma série de requisitos, né, que essa pessoa deve cumprir para ser contemplada por essas matrículas de cortesia. Tá? Não é objetivo aprofundar nisso, eu estou trazendo só para, né, falar para vocês as situações em que se pode exercer legalmente a profissão odontológica aqui no Brasil. Um quarto caso são diplomados por instituições de outros países e que revalidaram o diploma aqui no Brasil. Tá? Então, tanto brasileiros como estrangeiros que concluíram um curso de graduação em outro país, se quiser atuar aqui no Brasil, tem que passar pelo processo de revalidação do diploma. Tá? E aí, só por curiosidade, esse processo ele pode variar, tem um trâmite mais curto, tem um trâmite mais longo, né? Essa pessoa deve abrir um requerimento solicitando a revalidação do diploma, tem que fazer uma prova, pagar taxa administrativa,
tem outra coisa que eu ia falar para vocês. Apenas universidades públicas podem revalidar o diploma, tá? Essa é uma informação interessante também. Até 99, também havia uma convenção regional envolvendo países da América Latina, o Caribe e o Brasil. Então, pessoas graduadas nos países que ratificaram essa convenção poderiam se deslocar entre esses países e teriam os seus títulos reconhecidos nesses países. No entanto, em 98, essa convenção saiu uma portaria que revogou essa convenção. Então, isso também não funciona mais. E também tem a questão no Brasil e Portugal, né, por força do acordo cultural. Além disso, a gente também tem outro exemplo, que são cirurgiões dentistas de outros países que vêm ao Brasil, né, e que conseguem comprovar que vão prestar atividades visadas pelo Ministério do Trabalho, né, que eu acho que nem existe mais, né? Acho que esse governo atual, ele acabou com o Ministério do Trabalho, né? E transformou em outro ministério. Não estou lembrado qual que é o ministério que está, né? Em qual pasta esse ministério foi incorporado. Mas até a última leitura, né? No capítulo disponibilizado para vocês, esse ministério funcionava ainda, né? Então, dentistas de outros países poderiam atuar legalmente aqui no Brasil, né, desde que comprovassem essa relação com atividades prestadas pelo Ministério do Trabalho. E aí a gente tem o artigo 4º, eu queria pedir por gentileza que o Gabriel Rocha lesse para a gente o artigo 4º. É assegurado o direito ao exercício da odontologia, com as restrições legais, ao diplomado nas condições mencionadas no Decreto-Lei nº 7.718, de 9 de julho de 1945, que regularmente se tenha habilitado para o exercício profissional, somente nos limites territoriais do Estado onde funcionou a escola ou faculdade que o diplomou. Obrigado, Gabriel. Isso reitera o que a gente já tinha comentado, né? Aquela questão de que a gente só consegue atuar naquela região, naquela jurisdição que a gente está inscrito no conselho, né? Então, se eu não estou inscrito no Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, eu não consigo atuar lá, né? Eu só vou atuar nos limites territoriais de atuação do conselho ao qual eu estou inscrito. Minha querida Gisele, artigo 6º, inciso 1, por favor. Praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação. Muito obrigado. Vamos a mais um exemplo. Digamos que o Ketson acabou de formar, tá? Concluiu o curso faz um mês, já tem o diploma, já está inscrito no conselho, está atuando no consultório dele, né? E o Ketson gostou muito de implanto ao longo da graduação, né? Ele gostou bastante, teve um contato bem breve, mas gostou muito de implanto. E aí, né, logo no primeiro mês de trabalho, no consultório do Ketson, apareceu um caso de implanto e ele falou, quero atender, gosto de fazer, quero fazer. Ele pode fazer? Não, professor, acho que não. Por quê, Cris? Você acha que não? Ele tem que ter uma pós-graduação. Tem que ter pós-graduação. Essa é a opinião do Cris. Alguém diverge? Professor, mas se ele já, por exemplo, começar após, ele já pode atuar, não? Tá. A Mirelle acha que ele pode fazer desde que ele comece o curso, né? Não chegou a concluir o curso, mas já pode fazer. Essa é a opinião da Mirelle. A Pri Macedo falou que não, precisa de especialização. Alguém discorda do Cris e da Priscila? Vale uma? Vamos lá, gente. O que é que fala a lei, né, de uma forma bem literal? Praticar todos os atos pertinentes à odontologia. Todos os atos, tá?
decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em curso de pós-graduação. Quais são os conhecimentos, os conteúdos que são definidos, né, estabelecidos para o curso regular? Curso regular é o curso de graduação. Os conhecimentos são aqueles que são definidos pelas diretrizes curriculares, que, por sua vez, são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Quando a gente olha para as diretrizes curriculares, a gente consegue perceber que quase todos os conteúdos e conhecimentos da odontologia são contemplados já na graduação. Claro, a abordagem é mais geral, né? O contato que vocês têm é um contato mais básico, mais geral. Mas, de toda forma, vocês têm contato com esses conteúdos na graduação, tá? Então, sim, o Ketson, ele pode fazer implanto no consultório dele 1 ano depois de formado, mesmo sem ter feito nenhum implante, ou tendo feito 1 ou 2 ou poucos implantes, né? Agora, uma coisa é poder, né? Ele tem competência legal para isso. A lei fala que ele pode, mas ele deve fazer, né? Uma coisa é isso, uma coisa é a gente poder fazer, e outra coisa é a gente dever. Eu posso, mas eu devo, né? Eu tenho conhecimento técnico, científico para fazer um implante logo no primeiro mês de formado. Eu tenho habilidades manuais para fazer esse procedimento que é de alta complexidade. A gente sabe que não, né? A gente sabe que a graduação, ela nos prepara para ser clínicos gerais, um profissional generalista, tá? Então, vocês saem da graduação tendo essa capacidade de ter uma visão global da odontologia. Mas quando a gente vai olhar para as especificidades das áreas, aí a gente não tem nem domínio teórico, nem domínio do ponto de vista de habilidade manual, porque a gente não teve tempo para praticar, para aprofundar esse estudo, tá? Então, sim, ele pode, mas, na minha opinião, eu não aconselharia, né? Por que eu não aconselharia? Porque a chance do procedimento não dar certo é alta, tá? A chance do procedimento ter alguma falha é alta. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente fala do nosso nome que está em jogo, tá? É o nosso nome que está ali, ó, em jogo. Então, quando um procedimento dá errado, né? Quando o paciente não fica satisfeito, ele comenta com os amigos, com as pessoas da família dele, né? E esse boca a boca é o que faz a diferença, seja para o bem, seja para o mal, né? O bem é quando a gente faz um trabalho de qualidade. O mal é quando a gente faz um trabalho que não é de qualidade. Então, é importante que a gente tenha muita segurança antes de meter a cara, né? Em qualquer um desses procedimentos. Tudo bem? E aí, vem mais uma pergunta para vocês. Sabem a diferença, já ouviram falar entre aperfeiçoamento, entre a diferença, né, de aperfeiçoamento para especialização, né, e entre cursos stricto sensu e cursos lato sensu? Não, professor, assim, aperfeiçoamento, especialização, beleza, tem senso e lato sensu. Então, vamos lá. Quando a gente fala de aperfeiçoamento, a gente está falando de melhoria de habilidades, aperfeiçoamento de habilidades visuais, manuais, tá? Então, os cursos de aperfeiçoamento, eles têm como objetivo melhorar, aperfeiçoar habilidades. A especialização, ela vai preparar o profissional para lidar com todos os problemas daquela área,
tá? Então, se eu sou especialista em prótese, entende-se que eu esteja preparado para lidar com todos os problemas relacionados à prótese, tá? Então, a especialização, ela, digamos assim, ela aprofunda mais, né, o estudo, o domínio teórico, o domínio manual, tá? Com relação à diferença entre stricto sensu e lato sensu, o que a gente tem aqui, cursos stricto sensu, são cursos, por exemplo, cursos mais teóricos, tá? Então, por exemplo, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, tá? Então, são cursos mais teóricos, mais voltados para a docência, para a pesquisa. Cursos lato sensu, no nosso caso, são cursos mais práticos, né? Mais clínicos mesmo. Então, é importante que vocês, na hora de escolher o curso, saibam, né, que existe diferença, né? Não faz sentido a Hannah fazer um curso de mestrado imaginando que vai praticar muito. Mestrado em odontopediatria, por exemplo. Imaginando que nesse curso ela vai praticar muito, vai atender muitos pacientes. Ela vai ficar frustrada com isso. Porque no mestrado, o contato que ela vai ter é com referenciais teóricos, com estratégias de ensino, tá? O mestrado vai preparar a Hannah para ser uma docente, uma professora de odontopediatria, tá? Então, se ela quiser praticar, atender bastante, ter contato com uma grande variedade de casos, é importante que ela faça uma especialização, porque daí sim ela vai ter essa possibilidade, né, de explorar bastante essa prática clínica. Com relação às especialidades reconhecidas pelo CFO, eu queria que a colega Giovana Marja lesse, por favor, para a gente, quais são as especialidades reconhecidas pelo CFO. Giovana? Especialidades da odontologia: acupuntura, cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais, disfunção temporomandibular e dor orofacial, endodontia, estomatologia, homeopatia, né? Radiologia odontológica e imaginologia, implantodontia e odontologia legal. Odontogeriatria, odontologia do esporte, odontologia do trabalho, odontologia legal, odontologia para pacientes com necessidades especiais, odontopediatria, ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, patologia oral e maxilofacial e periodontia. As últimas. Socorro. Prótese bucomaxilofacial, prótese dentária, radiologia odontológica e imaginologia, saúde coletiva. Obrigado, Gel. Então, as especialidades reconhecidas pelo CFO são essas, né? Como vocês podem perceber, é uma variedade muito grande, tá? Então, pesquisem mais, leiam mais sobre essas especialidades para vocês começarem a imaginar, né, o que é que encaixa com vocês. São quantos alunos? Professor. Oi, Mônica. Pode falar. Parte de estética. Oi? Ela não é reconhecida? Mônica, sim, uma pergunta. Oi, tá ouvindo? Ouvi. Ah, tá. Ouvi. Ah. Então, quer complementar? Mônica? Não, pode falar. Oi. Droga, não tá ouvindo nada. Eu ouvi sua pergunta. Ah, então tá, pode responder. Vocês estão... Droga, não tô ouvindo. Tá.
Então, vamos lá. Pergunta da Mônica. Estética, né? Alguns cursos, principalmente alguns cursos mais recentes, né? Eles têm sido cursados, né? Têm sido alvos de interesse dos profissionais. Mas é importante vocês entenderem que tem diferença entre cursos de imersão, cursos de aperfeiçoamento, cursos de, enfim, tem vários tipos de cursos, né? Então, aqui eu estou falando do curso que o CFO reconhece como especialização, né? Que nessa área mais clínica é o curso mais alto, né? Digamos assim, do ponto de vista dessa área de cursos voltados para a clínica, né? É aquele que tem uma carga horária maior, enfim. Então, a última informação que eu tive, né, de 2020, esses dados são de 2 meses atrás, se eu não me engano, são esses, tá? Agora, a gente sabe que essa área de legislação, ela é muito variável, tá? Então, às vezes é lançada uma portaria, né, no dia seguinte é revogada, né, e isso vai variando muito. E essa área estética, principalmente, porque ela é muito polêmica ainda, né? É uma área que a classe médica tenta barrar, né, a atuação do cirurgião dentista, e aí fica tendo esse embate. Então, no último balanço que eu peguei, não, tá? A estética propriamente dita, né, ainda, né, não havia sido reconhecida como uma especialização, né? Mas a gente pode olhar dados mais recentes, de ontem, semana passada, né, para ver se aconteceu alguma mudança. Mas nos últimos dados que eu tive, não, tá? Obrigada, professor. Imagina. Ó, com relação ao número de especialistas, é isso que a gente tem, ó. Endo, implanto e orto são as especialidades com maior número de especialistas de acordo com o CFO, tá? Dados de 2020, né? Endo com 16.200 e pouco, implanto com 16.400 e pouco e orto com 27.000, tá? Estou falando arredondado. Com relação às especialidades com maior número de mulheres, o que a gente tem é endo com 10.600 e orto com 16.000, né? Quase 16.400. As especialidades com maior número de homens, implanto com 11.500 e orto com 11.400. Odontopediatria, a gente consegue perceber que a diferença entre especialistas, entre odontopediatras, mulheres e homens, é muito gritante. Ó, 7.900 odontopediatras mulheres contra 956 homens, né? A gente consegue perceber que essa é uma área realmente muito mais feminina desde a graduação, né? A gente percebe que as alunas gostam muito mais de odontopediatria quando comparado aos alunos homens, né? E implanto, por outro lado, apresenta essa maior discrepância, né? 11.000 implantodontistas do sexo masculino contra 4.800 especialistas, né, em implanto do sexo feminino. E especialidades bem recentes, com um número ainda muito baixo de especialistas, a gente tem a acupuntura, a homeopatia e a odontologia do esporte, né? São áreas ainda relativamente recentes, né? Que estão ainda em processo de organização, né? De difusão, né? As pessoas estão ainda conhecendo mais sobre isso. Com relação a cursos de odonto, no Norte, 22 cursos, Nordeste, 43 cursos, né? Incluindo públicas e privadas. Aqui no Centro-Oeste, 19 cursos. Especificamente no DF, 6 cursos. Sudeste, 96 cursos. Sul, 40 cursos de odontologia, tá? No Brasil, um total de 220 cursos. São dados de 2015, então provavelmente deve ter aumentado, né?
estava até conversando com a turma de ontem, de Odonto Legal, e a gente estava fazendo as contas das faculdades aqui no DF, que tem curso de odonto. E a gente chegou a quase 10 cursos, né? Então, esse número realmente aumentou de 2015 para cá. Então, só reforçando o que eu já falei anteriormente, né? O Eric Victor, você consegue ler para a gente a resolução do CFO de 2001? Eric? Quer que eu leia, professor? Você nunca me pediu para ler? Sim, Lu, pode ler, desculpa. É que eu vou falando bem aleatoriamente, mas pode ler. Não, tranquilo. Resolução 2001, artigo 48. Entende-se por curso de especialização ou programa de residência para efeito de registro e inscrição aquele destinado exclusivamente a cirurgião dentista inscrito em Conselho Regional de Odontologia e que atenda ao disposto nessas normas. Então, obrigado, Lu. Então, isso reforça o que eu já havia falado anteriormente, né, a respeito dos cursos de especialização. Tá? Então, vamos continuar. A Lei 5.081 de 66, ainda no artigo 6º, inciso 2º. Isa Vitória, você consegue ler o artigo inciso 2º? Isa? Não está aí? Posso ler, professor? Tá ouvindo? Oi, Isa. Tá dando para ouvir? Ah, sim, Isa. Estamos ouvindo. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicadas em odontologia. Obrigado, Isa. Então, algumas pessoas, né, acho que por desinformação, elas acham que o cirurgião dentista não tem a competência de prescrever medicamentos. A gente tem, tá? Então, ó, a lei federal nos dá esse suporte, né? A gente tem competência legal para prescrever medicamentos, né? Desde que sejam medicamentos indicados em odonto. No entanto, não basta só ter a competência legal. É necessário que a gente tenha conhecimento técnico e científico para realizar uma prescrição correta, adequada, tá? E aí, né, quando a gente fala de prescrição de medicamentos indicados em odontologia, uma dúvida muito recorrente é com relação ao seguinte exemplo, tá? Tudo bem, Eric? Uma dúvida muito recorrente é com relação ao seguinte exemplo, né? Digamos que a Thalita recebeu um paciente no consultório dela. Esse paciente tem uma doença sistêmica que envolve, sei lá, o estômago e que está tendo alterações bucais, tá? A Thalita tem competência para prescrever medicamento de uso sistêmico? Ela tem competência para tratar a condição sistêmica que está causando alterações bucais no paciente dela? Sim ou não? O que é que vocês acham? Não, ela tem que ser encaminhada. Ótimo. O Bruno falou que tem que ser encaminhada, a Priscila também. Curioso que a turma de ontem, todo mundo falou que tem competência, né? Então, isso vale de acordo com a turma mesmo, tá? Então, a resposta é não, tá? A Priscila, ou na verdade a Thalita, ela tem competência para prescrever medicamento para tratar as alterações bucais, né? Aliviar os sintomas, né? Dar uma melhorada ali nas alterações bucais. Agora, para tratar a condição sistêmica que está afetando o estômago do paciente dela, a Thalita não tem competência para isso, porque não é a área de atuação dela, tá? Então, ela precisa encaminhar esse paciente para o médico dele, né? Ou para um médico que a Thalita conhece e gostaria de indicar, né? Esse tratamento pode até ser feito de uma forma conjunta entre a Thalita e o médico do paciente.
Agora, a Thalita sozinha tratar essa condição sistêmica, aí não, né? Por uma questão de área de atuação, de competência legal, tudo bem? Um terceiro ponto é com relação às receitas, né? A gente vai ter um seminário sobre documentos odontolegais, tem um grupo que vai ficar com esse tema de receitas, eu não vou aprofundar muito nisso, mas é importante antecipar, né, que as receitas são documentos odontolegais e são armas que podem ser usadas a favor de vocês ou contra vocês. Então, se vocês realizam uma prescrição correta, o medicamento correto, na posologia correta, nas formas de manipulação corretas, né, dão orientações adequadas para o paciente ali na receita, né, esse vai ser um documento que vai ser utilizado como uma arma a favor de vocês. Vocês vão comprovar, olha, tá aqui, eu prescrevi tudo correto, na posologia correta. Então, eu tive uma atitude correta, tá? No entanto, se a receita estiver elaborada de forma inadequada, esse vai ser um documento que vai se voltar contra vocês. Então, percebam, né? É aquela coisa. Elas são muito importantes, né? E ela tem esses dois lados, né? Esse lado positivo e esse lado negativo. Kelinha Cunha, você consegue ler para a gente o inciso 3 do artigo 6º? Atestar no setor da sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego. Redação dada pela Lei número 6.215 de 1975. Obrigado, Kelinha. Então, ó, por nada. Mais um documento que vocês podem fazer, né, elaborar, atestado. Mais um tema de seminário também, que eu não vou antecipar, né? O que a gente precisa entender é que um atestado é um documento que atesta a veracidade de algo. Então, o requisito básico para elaborar o atestado é que, de fato, aquela prática tenha sido executada. É que, de fato, aquele atendimento tenha sido realizado. É que, de fato, aquele paciente tenha uma condição. Travou, gente? Gente, para mim tá travado. Travou. Aqui também. Pra mim também. Então foi o professor. Foi. Acho que o professor saiu, vai estar voltando. O pessoal ainda está aí? Estou aqui, está travado. Eu estou aqui também. Ele deve estar tentando entrar. Alguém dá autorização para o professor entrar aí? Está participando agora. Liga o microfone, professor. Seu microfone está desligado. Tá, vamos lá. Obrigado. Meu celular está descarregando. Vou dar uma corridinha aqui para a gente terminar antes dele descarregar. Então, eu estava falando que o atestado, né, ele tem como requisito básico, né,
atestar a veracidade de algo, né? A veracidade de que o atendimento aconteceu, de que aquele paciente está com uma condição decorrente do procedimento que você realizou, né? E vai precisar, portanto, de repouso durante alguns dias, enfim. Então, a gente vai focar um pouco mais nisso na aula seguinte. Thalita, você lê para a gente o inciso 4? Proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa. Já falamos sobre isso na aula passada. E inciso 5 e 6, né? Bruno, por favor. Bruno? Aplicar anestesia local e truncular. Empregar a analgesia e a hipnose desde que o comprovadamente habilitado, quando constituírem meio eficaz para tratamento. Obrigado, Bruno. Com relação à anestesia, acho que está muito claro que a gente tem essa competência, né? Até porque alguns procedimentos, eles demandam obrigatoriamente a realização de anestesia, né? Com relação à analgesia, o que é que a gente tem, né? Foi um objeto de polêmica também durante um certo tempo entre a classe médica e odontológica, né? A classe médica reivindicou que era um tipo de procedimento de área de competência exclusiva dos médicos, mas a classe odontológica alegou que com o avanço da tecnologia já era possível realizar, se chegar, na verdade, apenas ao estágio 1 da anestesia geral, que é exatamente a analgesia relativa ou sedação consciente. Então, utilizando equipamentos mais modernos, é possível chegar apenas a esse estágio 1, no qual o paciente atinge esse estado de analgesia, mas ele não perde a consciência. Então, isso foi alegado pela classe odontológica para reivindicar o uso, né, da analgesia utilizando o óxido nitroso, né? E aí, em 2004, numa conferência no Rio de Janeiro, né, foi aprovada essa resolução que passou a autorizar os dentistas a utilizar o óxido nitroso em seus consultórios particulares, né? Também no serviço público e demais serviços também. Com relação à hipnose, a turma que eu dei aula ontem falou que é comum. Eu, particularmente, não conheço nenhum dentista que utiliza esse tipo de prática, mas ela também é autorizada, não só pela lei de 66, mas também pela resolução do CFO de 2008, que entende a hipnose como uma PIC, prática integrativa e complementar. Tá? Então, ela pode ser utilizada pelos dentistas, desde que esse profissional realize um curso de formação, né? Aqui tem algumas informações, o curso deve ter 180 horas, deve ser reconhecido pelo MEC, enfim, tem uma série de exigências, né, que são demandadas desse profissional, mas é mais uma possibilidade de utilização na prática clínica odontológica. Vamos lá, Carlos Eduardo, vamos ler para a gente. Professor. Oi, bem, pode falar. Esse curso da hipnose, ele entra como um aperfeiçoamento? Depende, né? Porque... Porque não é uma especialidade. Sim, não é reconhecido como uma especialização pelo CFO de fato, né? Pode ser aperfeiçoamento, mas também tem outros cursos com outras denominações, né? Imersão, enfim, tem outras nomenclaturas também. Mas eu acredito que seja realmente um curso de aperfeiçoamento, tá? Porque especialização não é, né? O CFO não reconhece como tal. Então, possivelmente é sim aperfeiçoamento, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Carlos, inciso 7º. Manter, anexo ao consultório, laboratório de prótese, aparelhagem e instalação adequadas para pesquisas e análises clínicas, relacionadas com os casos específicos de suas especialidades, bem como aparelhos de raio-x para diagnóstico e aparelhagem de fisioterapia.
Obrigado, Carlos. Com relação ao laboratório de prótese, vocês podem manter um laboratório de prótese anexo à clínica de vocês, sem necessidade de inscrição desse laboratório no CRO como pessoa jurídica, desde que esse laboratório seja de uso exclusivo de vocês. Tá? A partir do momento que esse laboratório vai atender, vai prestar serviços para vários profissionais, aí há a necessidade de que haja o registro desse laboratório como pessoa jurídica no CRO, né? Com responsável técnico, com pagamento de anuidade e tudo mais. Tá? No entanto, se ele for de uso exclusivo de vocês, aí não há a necessidade de cumprir, né, essas demais exigências. Com relação a aparelho de raio-x, a gente tem aparelhos intrabucais, né? Por exemplo, aqueles que possibilitam a realização de técnicas como periapical, interproximal, oclusal, e o aparelho extrabucal, né? Que é aquele que realiza, por exemplo, né, a panorâmica. Tá? Então, os serviços de rádio, e aí, só voltando um pouquinho, né, o aparelho intrabucal pode ficar na sala clínica, mas também pode ficar numa sala específica de radiologia. No caso do aparelho extrabucal, aí sim, há a obrigatoriedade de que esse aparelho fique localizado em uma sala exclusiva, né, de radiologia. Em todo caso, né, o serviço de radiodiagnóstico, ele demanda, né, também cumprir exigências da autoridade sanitária local, né, antes da instalação dos equipamentos, antes do funcionamento, né. Caso o serviço venha a ser desativado, também é necessário notificar a Anvisa, né, informando o destino que vai ser dado aos equipamentos, enfim, tudo deve estar de acordo com a legislação. Com relação à aparelhagem de fisioterapia, ela é comum e é importante para aqueles profissionais, né, que realizam procedimentos que levam esse paciente, por exemplo, a ter mutilações, a traumatismos, né, pós-operatórios de exodontias traumatizantes, né? Então, alguns procedimentos odontológicos, eles levam o paciente a ter limitações físicas e motoras, inclusive com dificuldade de fonação, né? Então, nesses casos, né, se o profissional percebe que é recorrente, né, esse tipo de limitação, ele pode solicitar, né, ele pode solicitar a instalação de uma sala, né, de fisioterapia anexa à sua clínica, né, desde que ele entenda que esse serviço vai ter que funcionar de forma articulada com o seu trabalho, né, com a sua prática clínica odontológica. Sim, vou aceitar ela aqui. Incisos 8 e 9, vamos lá. A Gi falou hoje? Acho que não, né? Falou sim. Quer que leia mesmo assim? Pode ler, por favor. Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. 9. Utilizar no exercício da função de período odontológico, em caso de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça. Obrigado, Gi. Inciso 9 já falamos na semana passada. Inciso 8 traz a questão da urgência, né? A gente tem competência para prescrever medicamentos e para atuar em casos de urgência. Mas a gente sai preparado da graduação para isso, né? A gente percebe que em muitos casos não, tá? Em muitos casos o aluno nem tem contato com disciplinas dessa natureza. Eu, por exemplo, não tive contato com disciplina de urgência e emergência. Não cheguei aí a um serviço para atuar, né, para ver como que funciona. Então, é muito difícil você querer que um profissional atue nesses casos se ele não tem o preparo suficiente para isso, né? Então, essa é uma questão polêmica e é uma questão que a odontologia precisa dar mais atenção, né?
a urgência e emergência ainda é muito relegada a segundo plano, né? E o cirurgião dentista, ele termina não tendo essa habilidade, né, para atuar nesses casos. E é importante, né, que quem vai atuar na clínica tenha noções básicas, né, de como atuar em situações como essa. Me falaram ontem que, e eu já sabia também, né, mas me reforçaram ontem, né, que no Uniciplar que vocês têm, né, disciplinas, tem um laboratório voltado para isso, tem a possibilidade de ir para o hospital, com uma professora muito boa, que é a Cláudia Baizeredo, né? Então, assim, vocês são realmente privilegiados por ter contato com essa disciplina, né, com essa área do conhecimento. E, artigo 7º, Marcela Martins, você consegue ler para a gente letra A e B? Expor em público trabalhos odontológicos e usar de artifícios de propaganda para granjear clientela. Anunciar cura de determinadas doenças para as quais não haja tratamento eficaz. Obrigado, Marcela. Com relação à letra A, né, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, que é a aula sobre publicidade em odontologia. Tá? Então, do ponto de vista ético, o Código de Ética Odontológica, ele recrimina alguns artifícios, né, algumas técnicas utilizadas por alguns profissionais para aumentar o fluxo no seu consultório, né? Mas a gente vai ver um pouco mais sobre isso numa aula especificamente sobre esse tema. Com relação à letra B, né, o que a gente tem é um crime, né? É o crime do charlatanismo, né? Quem é o charlatão? O charlatão não é aquela pessoa que não é graduado em odontologia. O charlatão é aquele que tem o diploma de graduação, mas que utiliza de práticas criminosas para obter lucro e vantagem. Então, aqui a gente tem 4 exemplos de práticas executadas pelo charlatão, né? É aquele profissional que faz um diagnóstico falso ou exagerado. Por exemplo, o paciente vai para a clínica e tem manchas nos dentes, nas oclusais, principalmente, dos dentes posteriores. E ele já fala que é cárie, né? Apenas para conseguir, aumentar, né, o seu lucro, né? Enfim, às vezes o paciente nem tem necessidade de um procedimento mais invasivo, como o tratamento endodôntico. E esse profissional indica apenas para lucrar também, né? E a gente poderia citar vários outros casos. Então, né, diagnóstico falso, exagerado, intervenções desnecessárias, garantia de cura, né, para doenças que não têm cura, ou para doenças que não têm um tratamento voltado para a cura. Tá? Então, todos esses casos podem levar esse profissional a ser penalizado do ponto de vista criminal, né? Existe Código Penal para isso. E a gente tem o artigo 283 do Código Penal, né, que atribui uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para profissionais, né, que executam práticas exemplificadas, né, práticas como essa que eu exemplifiquei aqui. Tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Tá? Eu acredito que todos vocês sejam profissionais, sejam éticos, né? Mas a gente sabe que no mercado nem todo mundo é assim. Tá? Então, além de estarem sujeitos a penalidades administrativas, né, inclusive com cassação do diploma, esse profissional também pode ser preso, né, e pode pagar multa também. Tá? Então, muita atenção. Letra C, Priscila Macedo, por favor. Exercício de mais de 2 especialidades. Ok? Então, quando a lei traz isso, não é que vocês não podem exercer mais de 2. Vocês podem exercer quantas vocês quiserem. Agora, até 2019, era vedado inscrever e anunciar mais de 2 especialidades. Mas, a partir de 2019, uma nova resolução passou a autorizar que vocês podem se inscrever e divulgar que vocês são especialistas em quantas áreas vocês acharem, em quantas áreas vocês de fato forem.
Tá? Então, se eu sou especialista em prótese, implanto e pério, eu posso inscrever todas elas e anunciar que eu sou especialista em todas elas. Tá? Então, a letra C desse artigo está um pouquinho defasada, né, porque novas resoluções modificaram esse entendimento ao longo do tempo. Professor, Oi, Mônica. sou eu de novo, né? Essa letra A aí também, eu acho que ela está defasada, não? Expor em público trabalhos odontológicos. Então, Mônica, é que essa letra A, ela está falando de artifícios que não é que você não pode divulgar o seu trabalho, né? O que a letra A coloca é a vedação, né? Ela veda, na verdade, a utilização de artifícios que empobrecem a odontologia enquanto profissão, né? Por exemplo, você anunciar seu trabalho em um site, sei lá, pornográfico, né? Tá lá o site pornográfico e aí você anuncia, né, o seu trabalho ali. Ou então você anunciar o seu trabalho em sorteios. Vai sortear, né, sei lá, uma hidratação de cabelo e um clareamento, tá? Então, o que o Código de Ética Odontológica condena é esse tipo de propaganda. Uma propaganda que mercantiliza a nossa profissão. Tá? Sim, mas mostrar o antes e o depois já é permitido agora, né? Já é permitido. Tá? Ah, tá. Então, o que o Código de Ética Odontológica entende, né, e eu concordo, é que a nossa profissão ela é uma profissão da saúde. A gente não é uma profissão mercantil. A gente não está no mesmo nível, por exemplo, que o salão de beleza. Não estou tentando denegrir salão de beleza, tá? Eu estou falando que são produtos de natureza diferentes. Um tem um foco maior no mercado, o outro tem um foco maior na saúde. Tá? Então é importante que a gente não misture muito as coisas. Tudo bem? Entendi, professor. Então tá ótimo. Então, aproveitando, lê para a gente a letra D, Mônica. Letra D. Consultas mediante correspondência, rádio, televisão ou meios semelhantes. Ok? Então, o que a letra D coloca, na verdade, não é que vocês não podem participar de atividades em meios de comunicação, né? Dar palestras, enfim, participar de encontros em meios de comunicação. Hoje em dia é muito comum o uso da live no Instagram. Vocês podem participar. O que vocês não podem é fazer consulta, né? É fechar um diagnóstico para o paciente que está relatando algum problema para vocês ali naquela live, tá? Então, o que vocês podem fazer, por exemplo, é divulgar a odontologia, educação em saúde, falar sobre as novas tecnologias, falar sobre as doenças em saúde bucal. Isso vocês podem, né? O que vocês não podem é consultar, né? O paciente fala para você, tô com tal sintoma, o que é que eu tenho? E você, sem realizar um exame físico, um exame clínico, uma anamnese, já fecha um diagnóstico e já passa um tratamento para ele apenas através desse meio de comunicação. Então, isso, do ponto de vista da legislação, é vedado. Tá? O Código de Ética veda, a lei federal também veda. Tá? Então, é nesse sentido. Letra Maria Luísa. Não falei com a Maria Luísa hoje. Letra E, Maria. Prestação de serviço gratuito em consultórios particulares. Mais uma observação. Vocês podem prestar serviços gratuitos. O que vocês não podem é anunciar que vocês prestaram serviços gratuitos. Isso o Código de Ética barra. Tá? Isso o Código de Ética entende como um artifício desleal, né? Um artifício que gera concorrência desleal. Tá? Então, eu posso prestar serviço gratuito para a Priscila, eu sou amigo dela, eu posso prestar, né, fazer uma limpeza, né, na Priscila, de graça, porque eu não posso ficar anunciando que eu estou prestando serviço gratuito, apenas para conseguir cliente. Tá? Isso, Código de Ética barra. Letra F e G. Sheila Gomes. Você lê para a gente, por favor, Sheila?
Professor, tá ruim para eu enxergar aqui com essa letra pequena, tudo celular. Tudo bem, Sheila. Thaís Leal. Só um minutinho, deixa eu só carregar a tela que tá ruim também. Se for demorar, você passa, que tá descarregando. Vou falar. Tá. Divulgar benefícios recebidos de clientes e anunciar preços de serviços, modalidades de pagamento e outras formas de comercialização da clínica que signifiquem não dá para competição Desleal. Desleal. Obrigado, Thaís. Então, isso eu não vou aprofundar hoje também, tá? Porque vai entrar na aula de publicidade, mas tudo tem a ver com a questão de utilizar práticas que, do ponto de vista do código de ética, são antiéticas e geram concorrência desleal, tá? Mas vamos ter uma aula específica sobre isso. Gente, deu uma corridinha agora no final, porque tá descarregando meu celular. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Era isso que a gente tinha para conversar hoje. Vamos fazer uma frequência rapidinha aqui. Muito assunto, né? Um assunto bem extenso. Estou abrindo aqui a frequência, tá? Um minutinho. Eu vou lançar as presenças e faltas mais próximo ao final do bimestre, tá? Eu não fico colocando toda semana, não. Mas quando estiver chegando no finalzinho ali, eu já vou lançar as presenças e faltas de vocês. A Aldenora faltou, ela me falou que ia faltar hoje. A Aline também. Fábio tá aí. O Mariel, eu não vi. Mariel tá aí? Não. Faltou. O Mariel passou mal hoje pela manhã. Pediu para eu avisar. Tá bem, depois ele apresenta o atestado. Vou colocar uma observação aqui. A Mônica eu vi. O Pedro Lucas tá aí? Pedro? Faltou? Matheus Feijó também, não vi. Tá por aí, Matheus? Entendi que faltou. Thalita? Tá por aí, Thalita? Acho que os três não estão. Thalita Couto, é do outra turma, professor, que falou hoje. Tudo bem. A Yasmin Brito, né? Que entrou agora há pouco. Eu tive um problema. Tudo bem, mas está com presença. A Juliane, tá aí? Acho que tá, né? Presente. Ótimo, Ju. Giovana Marja tá aí, Gisele também, Hanna também, Isabelle não tô lembrando. Eu. E o Ketson também, Kelly. A Kelly tá aí? Eu, professor. Tá aí. Lucas Ramos. Lucas? Lucas faltou? Luciana tá aí? Lucinei. Tá por aí, Lucinei? Tô, professor. É o Lucinei que tá falando? É porque eu tô trabalhando, aí eu só ouço. Não podia falar agora que eu cheguei em casa. Ah, tá, tudo bem. Lucinei, você não... Desculpa, você é mulher, né? Sou, pois é. É mulher, mas é unissex, não se preocupe. Ai. É uma mulher arretada essa daí. Deixa eu mostrar aqui meu rosto. Peraí. Não, é porque assim, eu conheço vocês que são homens. Sempre esse detalhe aí, todo mundo pergunta. Imagina, Lu, desculpa. Não, sem problema. A Marcela.
A Marcela tá aí. Tô aqui, Maria tô também. aqui. A Mirelle também tá. Thaís Leal também tá. Thaís Maria tá por aí? Professor Maria? Thaís estava, só que está caindo e voltando. Aí a gente ligou, o celular dela também caiu. Mas ela estava na Então aula. tá bom. Então vou colocar presença nela. O Eric Victor tá aí, que eu vi. A Celiane faltou, né? Aquela danada. Pessoal, ela falou Ela me mandou mensagem. Ela está sem internet. Ah, tá sem internet. Tá. A Pri tá aí. Thalita Couto tá aí também, que eu vi. Davi Veloso também tá. Bruno também tá. Andressa Salles também. O Cris também tá. O Carlos Eduardo também. Gabriel Rocha também. Sana Jennifer. Tá por aí? A Sana? Sana? Acho que não tá, né? E a Sheila. Sheila Gomes. A Sheila tá, porque ela participou aí. Não tô lembrado da Sheila. Tô aqui, professor. Mas, desculpa. Ela que não estava enxergando. Eu falei que não estava enxergando, tá ruim essas letrinhas miúdas. Também você. Gente, não se preocupem, que quando eu coloco falta, eu espero um tempo a pessoa responder, tá? Então, eu não saio colocando falta, não. Se eu passo direto, é porque eu lembro do nome na lista, ou participou, tá? Então, não fiquem preocupados, não. Então, é isso. Professor, eu acho que você me pulou na chamada. Não, eu coloquei presença em você, tá? Ah, tá ok, obrigada. Eu lembro do seu nome na lista que eu fui passando. Vamos dar uma olhada aqui no plano de ensino rapidinho, só para a gente ver qual a programação na semana que vem, porque eu acho que não vai ter aula síncrona semana que vem. É aula assíncrona, tá? Então, eu reservei para vocês verem o filme, né? Eu já compartilhei com o e-mail da turma o filme e a legenda do filme, tá? Esse filme, ele precisa sincronizar o filme e a legenda, tá? Eu compartilhei com o Odonto 2 Faciplac 2018 e o odontologia.uniceplac.19. Compartilhei com esses dois e-mails. Depois vejam se vocês receberam, tá? E aí a gente vai se ver no dia 12 de setembro para discutir o filme. Atividade 1, tá? Fiquem atentos. Atividade 1, que vai falar sobre o filme, sobre o capítulo de bioética e sobre eutanásia, que vocês devem dar uma pesquisadinha por fora para, né, entender o que é, enfim. E aí no dia 12 a gente faz a discussão. Eu vou pedir que cada grupo Pessoal, o pessoal da minha turma geralmente não tem acesso ao e-mail, mas eu vou pegar e baixar o filme e colocar no Drive. Tá bom. Eu achei que esse e-mail fosse do Drive já, tá? Então... Esse e-mail, na verdade, é o do Drive, é o que eu uso para entrar no Drive, né? Mas eu coloco lá na pasta da sua matéria de odontologia legal. Então é melhor, tá? E aí no dia 12 eu vou pedir que cada grupo fale o que fez, tá? Porque eu tô dando uma semaninha para vocês fazerem, tá bom? Então dia 12 a gente se vê. Bom final de semana, bom sábado, descansem. Obrigada, professor, para você também. Valeu, professor. Tchau, professor. Tchau, gente. Bom descanso, turma. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, gente. Bom fim de semana. Até mais.